Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa. Já pensou em fazer as suas compras no mercado com aquele precinho de atacado? É isso mesmo que você ouviu. É só aqui no Barcelos Atacadista que você compra na caderneta com preço de atacado a partir de 1 unidade. Achou que tava bom, né? Mas calma que ainda tem mais. Você pode parcelar em 2 vezes na caderneta com parcela mínima de R$30 ou em até 10 vezes nos produtos do bazar com parcela mínima de R$15. Aí sim eu vi vantagem, hein? Barcelos Atacadista, você abastece a sua casa ou seu comércio com produtos fresquinhos e selecionados. Variedade incrível de marcas e produtos e ofertas a semana toda. O atendimento é de primeira e o melhor, tem sempre uma unidade pertinho de você. Então vem agora para o Barcelos Atacadista e aproveite o ponto certo da economia. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do ProEnem, pedindo bênçãos, entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre um monte de coisa. Hoje tem questão de Segunda Guerra, nazifascismo, crise de 29, Guerra Fria. Então, vamos começar a grande revisão, porque isso é uma parte muito importante para lapidar teu conhecimento, focar ali onde você está mais fraco, não, aliás, resolver de novo as questões que você errou. Então, vamos lá, tô até olhando aqui pro chat, pô, que isso, pô, não sei nem ler isso aqui, Vleber. Pô, como é que pode mudar a musiquinha, cara? Isso aqui é uma tradição, pô, pelo amor de Deus. Não dá pra mudar a musiquinha, não. Não, eu tô aqui, fico, em 90 segundos tu não faz nenhum miojo, pô. Aí imagina, se mudar, pô, perde a essência do ProEnem, beleza? Pois é, gente, infelizmente no sábado tive um problemão particular, tá tudo bem, tá? Ainda estamos resolvendo, mas nada comigo e tudo bem, tá tudo certo. Desculpem-me, mas vocês vão ter essa aulinha aí depois, tá? Podem ficar tranquilos. Então, Ariane, vai ter revisão sim, mas não o mês todo, tá? Primeiro a gente tem que fechar a matéria. Aí semana que vem a gente volta pra matéria e aí as últimas semanas antes do Enem a gente vai ter vários aulões, várias revisões, várias coisas importantes pra gente tirar o quê? Uns 42, tá bom pra vocês, em humanas? Eu acho que tá bom, tá? Então vamos começar com a primeira questão. Tirei papel aqui do meu bolso, deixa eu jogar fora. Vamos lá, ó. Essa bandeira vermelha, podia botar umas mancha preta aqui, né, galera? Felipe Luiz tá chegando. Aos corintianos, que eu sei que tem um monte por aí, segura a onda de vocês, que agora o negócio ficou sério. Tiramos um corintiano do Flamengo. Bom, o quadro O Bolchevique foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev e ele faz referência à Revolução de 17 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando a bandeira pintada da cor vermelha. A partir da leitura do quadro e de seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Vamos lembrar então rapidamente da Revolução Russa? Vamos pegar aqui os pontos mais importantes. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem o ensaio geral em 1905. Lembram disso? 1905, 12 anos antes da Revolução, quase que a porrada comeu. O que aconteceu? A Rússia perdeu a guerra para o Japão, depois a gente teve o Domingo Sangrento, o fuzilamento de uma galera em passeata livre, depois o levante do encouraçado Potemkin, a criação dos soviets. O que são os soviets? Unidades trabalhistas revolucionárias contra... não só contra o czarismo, mas também contra o capitalismo, porque é uma galera operária e socialista, tá? Greve geral em Moscou, greve geral em Petrogrado, ou seja, o caos social em 1905 termina com o czar Nicolau II fazendo o Manifesto de Outubro, concedendo direitos, como por exemplo, voto censitário, liberdade sindical, cria uma monarquia constitucional e acalma a galera. Mas nos próximos 10 anos,
mencheviques e bolcheviques, vamos lembrar? Menchevique, minoria, não é a direita, não é a alta burguesia, não são os girondinos, tá? Os mencheviques é uma galera social-democrata, ou seja, são republicanos de esquerda que queriam fazer reformas sociais, mas sem negar a propriedade privada, sem negar o capitalismo e também sem sair da guerra, que vai ser um problema lá na frente. E os bolcheviques, esses sim, socialistas convictos, marxistas, liderados por Vladimir Lenin, Ulyanov, e depois por figuras importantes como Trotsky, Kalinin e Joseph Stalin. E aí, em 1917, a Primeira Guerra Mundial torando e a Rússia, meu irmão, morrendo de fome. A instabilidade econômica que gera a Primeira Guerra Mundial também vai gerar uma instabilidade política. Então, em fevereiro, a situação estava tão grave, porque, o Nicolau vai para a guerra, confisca a comida do povo e deixa todo mundo morrendo de fome para alimentar soldado, que os mencheviques chegaram para ele e falaram assim, Nicolau, melhor tu meter o pé, vai embora com a tua família, a gente não vai matar ninguém, porque a gente é good vibe, vai lá pro teu palácio de inverno, mas renuncia. Porque se os bolcheviques tomarem o poder, a coisa vai ficar ruim pra tu. E aí ele abdicou. Quando ele abdica, ele vai embora de boa, e a Rússia tem uma revolução em 17. Mas a primeira revolução é a Revolução de Fevereiro, a Revolução Branca, a Revolução Menchevique. E aí muita coisa foi feita. Proclamaram uma república, divisão em 3 poderes, deram votos, direitos civis para uma galera, inclusive para as mulheres, coisa que, impensável nos tempos do czarismo russo. Liberdade de expressão, reconheceram os soviets, perdoaram os inimigos do czarismo e é um governo de articulação. O problema é que quando você perdoa os inimigos, volta Lenin, volta Trotsky, esses caras continuam ali querendo uma revolução socialista. Lenin lança as teses de abril, todo o poder aos soviets e promete paz, terra e pão. E aí em outubro a gente tem a verdadeira revolução, porque é a revolução que vai ser vitoriosa, a revolução socialista. Então a revolução de outubro, também chamada de Revolução Vermelha, ou simplesmente Revolução Bolchevique, é uma guerra civil, né, gente? De um lado, os socialistas operários, com algum apoio camponês, e do outro lado, a alta burguesia com o partido cadete, os mencheviques, até os nobres czaristas apoiaram, e Estados Unidos, França e Inglaterra, que estão morrendo de medo do socialismo prosperar. Então foi uma guerra civil ampla pra cacete, mas no final, os vermelhos, os socialistas venceram. Lenin assume, e a primeira coisa que ele faz é retirar a Rússia da guerra e depois implementar um modelo socialista, confiscando os meios de produção, nacionalizando o banco, nacionalizando a indústria, nacionalizando as terras, fazendo reforma agrária, tendo várias dificuldades, não é isso? Porque qual é a base do socialismo? A distribuição da riqueza. Que riqueza? Se era um país extremamente pobre. Então o que ele vai criar? Vamos ver se vocês estão bons. Agora que a gente está com um pouquinho de tempo, me falem aí no chat, estou olhando para o chat, hein? Quais são as medidas que Lenin toma para tentar recuperar esse atraso econômico? Hein, galera? Pensa bem, é um conjunto de medidas. Eu quero saber o nome disso. E aí? Tamara, João Vitor, Vlpeb, que queria mudar a musiquinha. Gente, esquece a letra A e a letra D aí. Eu quero saber da minha pergunta. Bora, participa comigo. É uma deleizão, né? Fica difícil. Estão com medo de responder. Estão com medinho, é? Minha pergunta de novo. Qual é o nome das políticas econômicas feitas por Lenin para tentar recuperar o atraso econômico? Boa, Zero! Zero, esse é o slogan, hein? O slogan é esse. Não, Mariana, pacote de abril foi antes da Revolução de Outubro. Foi a promessa dele, beleza? Depois ele chega ao poder e estabelece esse pacote econômico. Excelente, Julinha. Ele abre capital. Ele já tinha estatizado tudo. Não estão lembrando? Então anota aí que é importante. É a NEP. N-E-P. New Economy Politics. Aí sim, um passo para trás, que é o capitalismo, para depois dar 2 passos à frente,
que é o socialismo. Agora todo mundo sabe. Então vamos lá, galera. Deixa eu só até esqueci da pergunta. Fiquei aqui viajando na Revolução Russa e não... Porra. Vamos lá. A partir da leitura do quadro e do seu contexto histórico, ou seja, a Revolução Russa, a movimentação social de 1917 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Perfeito. E resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular? Não, né, gente? Caramba, olha aqui a quantidade de gente, galera, o formigueiro. Pô, é a maior parte da população, pô. A Revolução Bolchevique, o que é bolchevique? É a maioria. Então a maioria, não pode ser pouca adesão popular. Beleza? Entenderam? B, a Rússia... Aí já para. Ó, Rússia czarista era uma Rússia quase feudal. Um dos grandes problemas econômicos foi justamente não ter se modernizado e não ter se industrializado. Então isso aqui não faz sentido, tá? Isso aqui só vai acontecer de verdade mesmo com os planos quinquenais do Stalin. Com Lenin a gente vê um aumento da industrialização, com a própria NEP. Mas é com Stalin que você vai ter essa explosão industrial. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários. Pô, não faz nenhum sentido. Até porque o operário, ele lida com o burguês. A nobreza não está aqui nesse ambiente industrial. Então, sem pé nem cabeça. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia, a ascensão do Partido Bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como uma afirmação de sua ideologia. Pô, o cara tá com um bandeirão vermelho em cima de uma galera levantando o quê? O socialismo. Gabarito D de dado. Beleza? Showzão? Beleza? Então vamos lá. Isso aqui é Robisbal, sabia? A era da catástrofe, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 29, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. A partir do texto acima e dos conhecimentos sobre o período. Vamos lá, galera, vamos lembrar o que está dizendo o seguinte? Ó, crise de 29, não é isso, pô? Tá falando da Grande Depressão, tá falando de crise de 29. Então vamos lembrar que 9 anos antes, a economia americana estava bombadaça, porque a Europa estava quebrada e os Estados Unidos não. Então essa Europa, que antes era concorrente, agora vira cliente. E os americanos vão assumir metade da produção industrial do mundo, primeiro país a alcançar um PIB de 1 bilhão, e crescendo, produzindo, vendendo, crescendo, produzindo, vendendo, crescendo, produzindo, vendendo. Mas em 1928, a Europa passa a se recuperar. Quando a Europa se recupera, ela para de comprar dos Estados Unidos. E a situação vai piorando porque os americanos não deixam só de vender para a Europa. Os americanos também param de vender para as colônias europeias, que ele também tinha roubado. Então um dia chega lá o tio Sam, hi, England is my product. Inglaterra fala, no, thank you. Ia lá, ô França, a França fala assim, não, merci beaucoup. Ninguém compra mais. Aí a produção vira o quê? Uma superprodução. O que os americanos fazem com essa superprodução? Joga para dentro. American Gás, mercado interno, vlau, compra. E aí a galera fala, ô, não quero mais, não preciso, já tenho aqui 2 carros, 3 máquinas de lavar. Então acontece que os preços começam a cair. Quando os preços começam a cair, o valor das ações também começa a cair. As empresas começam a ter prejuízo, os acionistas começam a ter prejuízo. Os acionistas pensam, vou me livrar das ações. Então no dia 24 de outubro de 1929, todo mundo quis vender as ações. Quem comprava? Ninguém. Aí você tem no pregão, ação vende, 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 ninguém compra. Vende, 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 ninguém compra. Vende, 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 ninguém compra. Crash da Bolsa de Valores de Nova York. A partir daí, quem deveria ter feito alguma coisa? O Estado, pô. O Estado tinha que dar subsídio para as empresas, o Estado tinha que parar as negociações da Bolsa, o Estado tinha que feito um break, ele tinha que feito alguma coisa. Mas os presidentes republicanos acreditavam piamente na não intervenção do Estado na economia. Ou seja, no tal do quê? Do liberalismo, da tal sociedade liberal burguesa. Ao não fazer nada,
entra-se em uma espiral cada vez maior de estagnação econômica que vai levar os americanos a terem 9 mil bancos quebrados, 100 mil empresas falidas, um desemprego que vai alcançar 25% e o PIB caiu pela metade, o salário caiu pela metade, as ações caíram pela metade. É a Grande Depressão. Então, primeiro bloco dessa aula. O que leva à quebra da Bolsa? Uma superprodução versus um subconsumo. Quem deveria fazer alguma coisa? O Estado. Ele fez alguma coisa? Não. Se ele não faz nada, o modelo liberal mostra seu fracasso. Então o próximo cara que vem para assumir a presidência, que é o Franklin Roosevelt, ele já vem para quê? Para intervir botar o Estado intervindo na economia. Aí ele lança o quê? O New Deal. Congela preço, tabela preço, reduz produção na marra e cria emprego, lei trabalhista, acaba com a lei seca, faz um monte de coisa para aumentar o consumo e graças a um modelo keynesiano, ou seja, um modelo de intervenção, a economia americana vai se recuperar. Se ligaram? Deixa eu dar um gole aqui, Renan. Então vamos lá, galera. A partir do texto e sobre seus conhecimentos, a crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa. E, ao mesmo tempo, a expansão das democracias liberais em países africanos e do Oriente Médio. Galera, a África e a Ásia, após a Primeira Guerra Mundial, a gente até tem ali um movimento ou outro de liberdade e independência. Mas não é um movimento grande. Isso aqui só vai acontecer legal depois da Segunda Guerra Mundial. Aí você vai ter, meu irmão, uma porrada de independência. E ainda assim, não necessariamente democracias liberais, beleza? As soluções para a crise de 29 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal. Opa! Política liberal do New Deal? O que eu te falei? New Deal é keynesiano. São marcos da crise do liberalismo na Europa. O colapso das principais democracias, com certeza, Inglaterra e França. A ascensão de governos totalitários, com certeza, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. E a descrença no livre mercado após a crise de 29. É isso, cara. Sabe por quê? Enquanto o liberalismo quebrou na Primeira Guerra Mundial, ainda tinha os Estados Unidos. Então todo mundo falava, pô, lá, mas os americanos estão bem, os Estados Unidos está legal, então o liberalismo não é ruim. Mas quando até eles quebraram, aí você vai ter essa crise do liberalismo, concorda? E uma descrença no livre mercado. Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais, com a ascensão do totalitarismo na Europa, o aumento das... Aí que ficou ruim, né? O aumento das liberdades econômicas, a diminuição do papel do Estado como solução para a crise, não é o contrário? Concordam? Não é a diminuição, é o aumento do papel do Estado. Então, gabarito, letra C de certo. Show? De boas? Muito bom. Então, vamos lá. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidam sua posição como a primeira potência econômica. A Alemanha reconstrói sua capacidade industrial, a Inglaterra e a França procuram manter um lugar de destaque no cenário internacional, contando com um vasto império como respaldo. E a União Soviética inicia um enorme esforço de industrialização. Maneiro. Tá tudo aqui, ó, em concomitância. A Alemanha se reconstrói, Inglaterra e França mantêm seu império, Estados Unidos está lá, meu irmão, depois da crise de 29, se recuperando também, a União Soviética bombando. O texto trata de um tempo de rápidas transformações na história ocidental, o chamado período entre guerras. Acerca desse momento histórico, é correto afirmar que o período entre guerras é, conforme apontado no trecho, um momento de reorganização no cenário internacional, beleza. Com os países fortalecendo-se internamente, ok. E acabando com os laços de dependência entre europeus e norte-americanos? Aí não, né? Não tem como. Pô, professor, mas você não falou que eles se recuperaram? Até se recuperaram. Mas a dependência financeira, que tipo assim, quando os americanos chegam lá para vender produto, a Europa não quer mais. Mas quando os americanos chegam para emprestar dinheiro, aí a Europa fica feliz. Então existe ainda uma dependência. Até hoje. B. O momento histórico de que trata o texto
se refere a um período de grande paz social. Aí, porra. Vamos lá, galera. A ascensão do fascismo com os camisas negras, a Guerra Civil Espanhola, as perseguições do nazismo na Alemanha. Como é que a gente vai falar de paz? Cadê? De grande paz social. Pô. C. Conforme aponta o texto, o período do entreguerras foi próspero para as potências coloniais que participaram da primeira, pois esses países conseguiram se reconstruir sem colocar em xeque governos liberais. E aí? Porque você pensa o seguinte, vamos lá, para as potências coloniais que participaram da guerra, pois esses países conseguiram se reconstruir sem colocar em xeque os governos liberais. Pô, mas e a Alemanha? A Alemanha não era uma potência colonial e ela é liberal nesse momento com o nazismo? D. Para as grandes potências coloniais europeias e para os Estados Unidos, o início da entreguerra foi caracterizado por uma grande euforia econômica derivada do alto consumo de bens industrializados. Porra, nos Estados Unidos, eles não quebraram por causa disso, galera? Então eu só vejo a letra E, mas vamos ver. Apesar da consolidação da hegemonia dos Estados Unidos, logo após o término da Primeira Guerra, o período entre guerras foi marcado por uma profunda crise do liberalismo. É isso, pô. Porque é o seguinte, cara. A crise do liberalismo vem na Alemanha, vem na Itália, vem em Portugal, vem em Espanha. E também, se você olhar para a França, para a Inglaterra, tem partidos da ultradireita, partidos fascistas que também querem chegar ao poder. Se ligou? Então, quando os americanos quebram, que eles eram praticamente a única experiência liberal, aí a crise do liberalismo é total. Beleza? Vamos lá. 4. A glorificação da guerra e do heroísmo já era tema constante na literatura nacionalista. Os escritores nazistas só vieram repetir os clichês já surrados de exaltação dos valores militares, do sacrifício, da força da guerra como fator de erguimento do orgulho nacional. Para o nazismo, a guerra era o cume de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar. Sabiam que tudo estava sendo jogado nela. No contexto histórico descrito, então, mais uma vez, a gente está falando sobre o quê? Sobre o período do entreguerras. O texto está dizendo o seguinte, cara, nesse momento de crise econômica, de crise social, de crise política, de falta de esperança no futuro, que é principalmente a sociedade da Alemanha, mas também a Itália, que participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos vitoriosos, mas foi traída pela Inglaterra e França e vivia também uma crise econômica, também Portugal e Espanha super atrasados e também empobrecidos. Então, esse ambiente acaba fazendo que se tenha essa coisa meio tiozão, sabe? Eu acho que o fascismo ele é meio tiozão. Fala assim, não, lá nos tempos de vovô, de Otto von Bismarck, a coisa não era assim. Porque tinha respeito, porque tinha hierarquia, porque o filho pedia bênção pro pai. E aqueles são os valores que se perderam. Isso que se fala hoje, em vários momentos já se falou. Então essa galera aqui do nazifascismo, eles vão beber água lá do romantismo, do herói nacional. Quem é o herói nacional da Alemanha? É o germânico, que enfrentou os romanos, que não aceitou a língua latina, que não aceitou a romanização. Quem é o herói da Itália? São os romanos, que conquistaram o mundo inteiro, que levaram a sua cultura para o mundo todo. Então você tem essa valorização do passado para legitimar a ação do presente. Então fala assim, os germânicos eram guerreiros, os romanos eram guerreiros. A guerra vira, como é que eu posso dizer, um status de nobreza, de honra, de valores, de virtudes. E aí as pessoas às vezes esquecem que a guerra ela pode ser vencida, mas ela também pode ser perdida. E a derrota custa caro pra cacete, a vitória já custa caro. Imagina a derrota. Então, a gente tem no nazifascismo uma das características mais importantes e que são colocadas no texto, que é esse passado de glória. Esse resgate. Isso acontece no Brasil. Os integralistas, lembra da AIB? Como é que era a saudação deles? Anauê! Anauê! É sério, porque quem era o nosso passado glorioso? O indígena, que era um bom selvagem, que era protetor, que era ingênuo, mas porque era puro. É a mesma ideia, beleza? Então vamos lá. Os nazistas acreditavam que a guerra era o cume de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar.
pois defendiam nos seus textos teóricos que os humanos são, no estado de natureza, bons selvagens. Meio estranho, né? Porque assim, tu olha pra cá e tá falando, ó, os escritores nazistas, surrados da exaltação dos valores militares, do sacrifício, da força da guerra. Aí você não tem muito bem essa ideia de bom selvagem, não. Não tá de todo errado. Os nazistas reproduziram a exaltação dos valores militares, da literatura nacionalista, pois identificavam os valores e princípios socialistas. Aí não, né? Ah, professor, mas o nome do partido do Hitler era Nacional Socialista. Já cansei de falar com vocês que a palavra socialista não é uma exclusividade de Marx. Socialismo se refere à reforma social. Todo governo, mesmo da extrema-direita, vai fazer reforma social. Estou dizendo que vai fazer reforma agrária, que vai fazer reforma urbana, mas existe sim lei trabalhista, aumento, porque isso também gera o quê, galera? Gera consumo. Agora, se tem uma coisa que Hitler odiava, além dos judeus, eram os comunistas. Então falar que os nazistas pegaram princípios socialistas não faz nenhum sentido. O soerguimento do orgulho nacional associa-se à necessidade de recuperar os territórios perdidos pela Alemanha na Guerra Franco... Aí não, né? O que é a Guerra Franco-Prussiana? É a guerra entre a França e a Prússia. Quem venceu essa guerra? Lá em 1871, feita por vovô, Otto von Bismarck. Foi a Alemanha, pô. Então a Alemanha não perdeu território, ela ganhou. Quem queria isso aqui era a França, especialmente Alsácia-Lorena. A glorificação da guerra relaciona-se ao enaltecimento das campanhas militares dos alemães na história e à sustentação pela ideologia nazista da centralidade do conflito como hierarquizador de pessoas e nações. Nossa, essa parece boa. A glorificação do heroísmo relaciona-se à mitificação de ações de guerreiros individuais que atuam em campo de batalha mesmo em condições... Isso aqui, cara, acontece muito na Idade Média. Porque na Idade Média, meu irmão, era você e tua espada e a porrada comia com a tua habilidade. Agora, o exército moderno, ele é um exército que vem, né, de ajuda coletiva. Claro que sempre houve a coletividade na guerra. Mas a real é que essa história do guerreiro mítico, pô, não tem como. Então, galera, gabarito letra D. A glorificação da guerra vai pelo enaltecimento das campanhas militares em toda a história da Alemanha, dizendo, ó, nós temos que repetir. Cara, os alemães, ali da alta cúpula nazista, vou até ser mais específico. Na Primeira Guerra Mundial, que nem tinha nazismo ainda, mas figuras como Guilherme II, o grande Kaiser alemão, Marechal Ludendorff, Marechal von Claus, Marechal Hindenburg, Marechal von Montke, essa galera, eles sonhavam com a volta da era de Bismarck. Eles sonhavam com a oportunidade de escrever uma história de guerra como escreveu Otto von Bismarck. Então, na Segunda Guerra Mundial, isso é ainda mais forte. Porque o nazismo, ele é uma ideologia focada para quê, galera? Para a guerra. Vamos lá! Uma complexa trama de alianças distribuiu os principais estados europeus em duas grandes guerras do século XX. A respeito da quarta-feira. Isso aqui é mole, gente. Vocês estão marcando todo mundo o que aí? Dá uma olhadinha aí. Essa é fácil. Ivonete foi de D. A Espanha manteve-se neutra na Primeira Guerra Mundial, mas não participa da Segunda, Ivonete. Espanha e Manu, a Espanha ela é neutra nos dois. Ah, professor, mas ela não era fascista? Era fascista. Teve apoio de Hitler? Teve apoio de Hitler. Mas quando a guerra começou, ela falou, opa, não sou disso, não quero me meter nesse assunto não. Foi bom pra ela, porque se ela vai pra ajudar, o negócio ia dar ruim, beleza? Todo mundo de A? Pô, beleza, né, gente? França, Inglaterra e Estados Unidos é o que o Putin chama hoje de Ocidente. Claro que envolve Holanda, mas assim, é a tríade do capitalismo, pô. França, Inglaterra e Estados Unidos. Estiveram do mesmo lado em todos os conflitos mundiais. De boaça. Vamos ver a exaltação dos sentimentos nacionalistas motivou a Primeira Guerra. Muito bom. Mas foi substituída por motivações econômicas. Não, aí não.
Sabe por quê, Gabriel? Imagina Hitler, imagina Mussolini, até o próprio Hirohito. Eles são ultranacionalistas, ultra. Então, assim, existia um sentimento de amor à pátria até maior do que na Primeira Guerra Mundial. Então não pode ser letra E. Letra E não, qual que eu falei? Foi, galera, letra A. Questão de boa. Fechou? Vamos lá. Pô, essa aqui é mais fácil ainda. Pô, vamos lá, façam aí. Ó, vamos lembrar rapidamente? A Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, Hitler se mata, e na Conferência de Potsdam, a Alemanha é dividida em 4 zonas de influência. Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França. Não sei porque que a França ganhou algum território, assim. Foi só pra tipo assim, tá, fica aí. Tu se ferrou a beça, né? Então toma aí. Logo depois, na Guerra Fria, isso aqui tudo vira uma coisa só. Vira RFA, República Federal Alemã. De orientação o quê? Capitalista. E isso aqui tudo vira RDA, República Democrática Alemã. Não tinha nada de democrática. De orientação socialista. Berlim vai virar a mesma coisa. E só em 61 vai ser construído o muro, dividindo o quê, galera? E aí, o que vocês estão marcando aí? BBB de bom, porra. É isso aí. Não são os espólios de guerra, tá ligado? Tipo, claro que tem, vai roubar terra, desculpa, vai roubar riqueza, vai roubar dinheiro. A Alemanha vai ser, meu irmão, devastada. Mas não é isso que a conferência está fazendo. É uma divisão de quê? Rota de navegação é foda, né? O país só tem uma saída para o mar e tem rota de navegação. Controle do petróleo, se a Alemanha tivesse petróleo, não tinha perdido a guerra. O grande problema dela foi justamente esse. Monopólio de comércio? Não, galera. É a geografia dividida em área de influência. Acabou. Show? Beleza, boa, galera. Muito bom. Vamos para 7. Então você vê livros, hein? Cartoon Red Block. Eu não estou conseguindo ler direito. Aqui ele tá apontando para a União Soviética, com a tesourinha para cortar. Tá, entendi. Legal, é sobre o macartismo. O período dos anos 50 nos Estados Unidos é marcado pela Guerra Fria, momento que surgiu também o macartismo, influenciado pelas ideias do senador Joseph McCarthy. Esse período está retratado na charge. Os elementos fundamentais dessa política nos Estados Unidos 50 são indicados na seguinte opção. Galera, qual é o macete mais básico que eu te dou? Macartismo é a caça às bruxas. Aí você vai pegar bruxas e vai colocar comunistas. É exatamente isso. Quando começa a Guerra Fria, começa a primeira fase dela, que a gente chama de bipolaridade. Stalin de um lado, Harry Truman de outro. Não se falam, não se gostam, não tem relações comerciais, não tem relações diplomáticas, não tem embaixada americana em Moscou, não tem embaixada russa em Washington. Por isso que é um momento de tensão, porque o mundo olha e pensa o seguinte, cara, daqui a pouco tem mais uma guerra mundial, porque nós temos 2 superpotências que se odeiam. E aí dentro desse clima da doutrina Truman, que é um combate ao comunismo, que é uma agregação de um bloco capitalista, dentro dos Estados Unidos, McCarthy ele vai criminalizar o comunismo. E aí, beleza, ser comunista é crime. Pô, professor, mas no contexto da Guerra Fria, isso aí fazia parte do jogo. Tudo bem, né? Que no auge da Guerra Fria, o capitalismo americano quer prender comunista, para a terra da liberdade eu acho estranho. O problema que você tem que entender é o seguinte, é que sempre tem o Texas, sempre tem o Alabama, que pega qualquer novo crime e fala, opa, pena de morte. Tem uma nova punição aí? Cadeira elétrica, porra. Aí é complicado, mano, porque assim, o que é ser socialista? Uma coisa é, investiguei você, tu foi pra Moscou nos últimos 2 anos 5 vezes. Que papo é esse, meu irmão? Hein? Tu foi 5 vezes fazer o que em Moscou? Aí eu acho estranho. Vamos lá. Você conversou ali, com o Renan Stoyevsky. Esse cara aí, meu irmão, a gente é da KGB. Aí tu bota o cara como infiltrado, como espião. Agora, a professora que tá lá e pegou o biscoito da vaquinha e falou assim, é 1 pra cada um, hein? Opa, comunista. E aí, tá distribuindo biscoito, Aí você mata essa mulher?
Entendeu o que eu tô dizendo? O Oppenheim, cara, lembra do Oppenheim? O cara que fez a bomba nuclear? Quando o governo americano começou a querer fazer a bomba de hidrogênio, ele foi contra. Porra, ele foi humanista. Gente, a bomba de hidrogênio tem uma capacidade de explosão 10 mil vezes maior do que a bomba de fissão nuclear. Agora essa bomba de fusão é muito perigosa. Comunista. Olha lá, tá vendo? Não entende? Pô, os caras não tem bomba? Então a gente tem que ter bomba também. Respondeu o processo, cara. O cara ia querendo evitar o final do mundo e vagabundo chamando ele de comunista. Então, foi um período de muita violência em certos estados. Mas foi de violência de maneira geral, porque envolvia multa, demissão de emprego, ninguém te contratava mais, até você ser um pária para a sociedade. Mas no caso desses estados do sul, pô, estabeleceram pena de morte. Aí morreu o professor, morreu o jornalista, morreu o artista. Por quê? Os caras nunca pisaram na Rússia, mas eram considerados comunistas. Beleza? Deixa eu dar um golinho aqui, Renan, por favor. Vamos lá. A consolidação das liberdades democráticas, aí não, né? Acabei de falar que não tem nada de liberdade, pô, tá tendo uma perseguição. Gostei do F, Emily. A corrida armamentista e espacial à Lua não tem nada a ver. Nem movimento hippie, que é depois disso aqui. O que é o macartismo, galera? Uma perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos. New Deal, porra, lá atrás. O desrespeito aos direitos civis, o combate ao comunismo, a perseguição a funcionários públicos. Beleza, né, KBD? Ao envolvimento da Segunda Guerra Mundial. Não é depois da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, pessoal, para vocês se localizarem, acontece durante o governo Truman, que vai de 45 até 53. Depois que o Truman sai do poder, o macartismo se perde. Porque a galera fala, pô, mano, a gente tá agindo com violência diante de uma galera que não necessariamente tem alguma coisa a ver com isso. Nesse mês de julho de 2021, o Partido Comunista da China está comemorando o centenário de sua fundação. Em 49, esse partido liderado por Mao Tse-tung, através de uma ofensiva político-militar, venceu o governo chinês dirigido por Chiang Kai-shek, que era apoiado pelos Estados Unidos. Os comunistas entraram em Pequim em janeiro de 49 e no dia 1º de outubro proclamaram a República Popular da China. Essas especificidades da Revolução Chinesa... Galera, o que o texto está te mostrando? Que a Revolução Chinesa, que a Revolução Comunista Chinesa, na verdade foi uma guerra civil entre capitalistas liderados por Chiang Kai-shek e socialistas liderados por Mao Tse-tung. Quem vence? Mao Tse-tung. Então vamos lá. O apoio da burguesia chinesa ao partido. Se você marcou isso, filho, você fica preocupado, tá? Liga pro Enem, vamos conversar, marcar uma aulinha comigo, com o Biro aqui, porque, meu irmão, ou tu tá aí, ó, usando alguma droga alucinógena, tá? Olha lá, o revolucionário é bobão. Então não existe isso aqui, pelo amor de Deus. Burguesia apoiar partido comunista, gente. B, a Organização Nacional Deficiente do Partido Comunista, o apoio decisivo do governo comunista de Cuba. Pô, Cuba é depois. Se lembra o seguinte, ó. China, 49. Cuba, 59. 2 anos de diferença. 10 anos de diferença. 49, 59. Chinesa e cubana. C, a construção de um modelo socialista associado a preceitos capitalistas. Não, senhor. Ah, professor, mas não é a China. Ah, a China vai virar socialista de mercado só depois de 73. Só com um cara chamado Deng Xiaoping, que vai fazer as 4 modernizações. Isso é muito posterior. D, a existência de uma guerra civil de longa duração, a progressão lenta do poder local ao poder central e a decisiva participação dos camponeses na construção de uma ordem padrão. A manutenção aí para, né? Pô, propriedade privada é contra o modelo socialista. Então, gabarito, muito bom. D de quê? De Deng Xiaoping. E a última, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, foi criada em 1948 e tinha como objetivo orientar as economias das regiões no pós-Segunda Guerra Mundial, na direção do progresso econômico autônomo e independente, que valorizasse políticas públicas de integração. Entretanto, ocorreram nas décadas de 50 e 60 situações políticas mundiais que limitaram essas políticas de integração econômica. Pô, o que vocês acham que foi, galera? Hein?
Que isso, Ângelo? Ângelo, você não tá... Pô, que isso, Ângelo? Eu tô zoando, cara. Tô brincando contigo também, tá maluco? Ainda tá fazendo história por minha causa, então você é brother. É colega. Colega que a gente fala não é colega de não ser amigo, colega de trabalho, entendeu? Tô zoando contigo, pô. Ainda falei bobão. Bobão é uma maneira carinhosa da gente falar. Aqui no Rio de Janeiro, sabe quando a gente fala palavrão, a gente fala de verdade. Tamo junto, meu irmão. Vem pra cá com a gente, nada de bobeira, tá? Olha só. Vamos lá então, pensam vocês. O que acontece na América Latina que vai quebrar essa integração econômica? Hein? Não é kkkk, não. E aí? Tá duro. Mas vai dar bom. Bota fé que vai dar bom. Eu quero saber a resposta. E aí? O que acontece na América Latina que interrompe uma integração econômica? Principalmente na década de 60. Então vamos fazer com calma. Beleza? Da expansão soviética da América Latina. Expansão soviética na América Latina é uma forçação de barra danada, né? Dos processos históricos de caráter interno, diferenciados entre os países latino-americanos, com tradições, costumes, estruturas políticas conservadoras, que obstaculizaram... Olha, vou te falar que isso aqui até faz muita coerência. Mas não é isso, tá? Não é o que está acontecendo. Porque, legal, o Brasil e a Argentina têm processos culturais muito diferentes. Ainda assim, a gente sempre foi parceiros comerciais muito grandes. De diferença entre países ricos e pobres, do dualismo entre o industrialismo e política de incentivo à agricultura familiar, do clima de Guerra Fria entre Estados Unidos e Soviético e do receio americano de que a América Latina seguisse os caminhos da Coreia do Vietnã, transformando-se no campo de luta entre o comunismo e o liberalismo a partir do exemplo de Cuba. Me parece boa, mas vamos lá. Das formas assistenciais e filantrópicas que as nações... Das formas assistenciais e filantrópicas que as nações latino-americanas impuseram às políticas de desenvolvimento. Não, aí não. Galera, gabarito letra D com toda certeza. Sabe por quê que eu queria que vocês me respondessem? O que vai... Aí, ó. Boa, monstrona. A Tainara me respondeu. São as ditaduras, pô. Então você pega... Cara, de toda a América Latina, só 2 países, olha que eu tô colocando entre aspas, tá? Não viveram uma ditadura militar. A Guiana inglesa e francesa. Pô, não é nem país, né, cara? Então toda a América Latina entra em ditaduras militares combatendo políticos de esquerda. E isso está totalmente mergulhado em quê, galera? Na Guerra Fria. Show? Tamo junto? Próximo tempo vou fazer as questões de Brasil. Valeu, galera. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.